Olá, estamos começando mais um diálogo aberto aqui pela sua TV Assembleia e, é claro, agradecendo a audiência, a você que nos acompanha, todos os diálogos abertos aqui. A gente sempre traz temas importantes, temas que informam a nossa população. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui a doutora Jussara Valente. Ela é graduada em Direito, Graduada em Direito com mestrado em Filosofia. Jussara é membro do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade do Tribunal de Justiça de Rondônia e da Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação. Atualmente atua como assistente técnica no Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Gestão Socioambiental, NAGES, do Tribunal de Justiça, onde sua contribuição tem sido aí essencial para o avanço das políticas de combate ao assédio e à discriminação. Eu quero, nesse dia, registrar aqui a presença nos estúdios do Danilo e também da Letícia. Eles fazem parte da Comissão de Defesa, Comissão de Defesa do Assédio Sexual. Eu quero também registrar a presença dos alunos da Escola João Bento, que estão aqui participando, acompanhando, a Gisele e o Matheus. Sejam bem-vindos aqui, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Doutora Jussara, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui, participar desse bate-papo. Seja bem-vindo. Bom dia, gostaria também, primeiramente, de agradecer a vocês, agradecer ao Danilo, a Letícia, ao Jean, que fazem parte dessa comissão, de prevenção e combate ao assédio, moral, sexual e discriminação, que está iniciando, mas eu acredito que já está iniciando muito bem, porque eles estão buscando todo o embasamento teórico, as estratégias para trazer isso para a instituição e saber de que melhor forma, vai se poder trabalhar com esses temas aqui. Ok, Juan, vamos a alguns dados em Rondônia. O combate ao assédio e à discriminação no ambiente de trabalho é uma questão significativa. Dados indicam que o Estado teve um aumento nas denúncias de discriminação e assédio, especialmente contra minorias. Rondônia é o segundo estado do Brasil com maior número de casos de racismo, com 92 denúncias registradas em 2022, um aumento em comparação com o ano anterior. Além disso, a violência e o assédio no ambiente de trabalho são prevalentes, afetando cerca de 23% dos empregados, globalmente, conforme estudos da Organização Internacional do Trabalho. Doutora, tendo em vista esse índice que é alto, e a senhora falou da comissão que está começando muito bem, eu acho que todos os órgãos se juntando nesse momento é importante, não é? Não, com certeza. Esse trabalho conjunto ele é extremamente importante, na verdade, para esse compartilhamento de entendimentos, da construção teórica, do que nós podemos entender como assédio moral, sexual, compartilhamento de informações. Na verdade, quando a gente fala em informações também, isso é preciso que seja deixado bem claro, que todas as comissões, elas trabalham com um caráter de sigilo, e de preservação daquelas supostas vítimas, Então, as informações não são de casos reais, concretos, vamos dizer assim, melhor falando, mas, na verdade, de dados, que possam dar elementos para todas essas instituições de criar estratégias, para combater, para saber como prevenir todas essas condutas. Na verdade, que a gente disse ali 92 denúncias, foi isso. Hoje, isso em 2022, hoje já tem ideia de como está isso? Não, a gente ainda não tem essas informações, esses dados, porque, na verdade, é outro ponto, Esses dados, às vezes, eles não são tão precisos, eles não espelham totalmente a realidade, primeiro. Porque quem entende, quem sabe o que são práticas assediosas ou discriminatórias, muitas das vezes tem medo, ou acreditam que não vai haver um prosseguimento em relação a providências da sua denúncia. E o segundo,
né, que também é um aspecto muito forte, é nem saber que o que eles sofreram foi, de fato, uma conduta assediosa ou discriminatória. O que é uma conduta assediosa? A gente poderia falar aqui para o nosso telespectador? Sim, sim. Na verdade, existem várias, assim, a teoria, ela traça várias formas de entender isso, mas normalmente nós trabalhamos com 3 aspectos, né? O assédio moral, né, que seriam aquelas condutas que são condutas de humilhação, que ofendem a dignidade daquela pessoa, que trazem situações, colocam aquela pessoa em situações constrangedoras, vexatórias, né? E falando isso dentro de um ambiente de trabalho, o assédio moral seria, por exemplo, cobrar que um servidor ou que um empregado faça o seu trabalho está dentro da prática laboral? Sim. Mas cobrar com gritos, cobrar com ameaças, cobrar com ofensas relativas àquela pessoa, isso seria uma prática de assédio moral. Isolar aquele funcionário do ambiente. Aquele funcionário é contratado para desempenhar determinada tarefa ou função. Só que, por algum motivo, aquele superior hierárquico coloca ele para desenvolver uma função muito inferior ao que ele pode desenvolver. Por quê? Sem falar nada, ele talvez esteja traçando uma característica de humilhação. Ainda que não seja inferior, mas se é uma outra função, que também não é função dele, ou seja, agregar sobre ele funções, além daquilo que é o normal dele trabalhar, também é. Com certeza, com certeza. E o vice-versa, doutora, também é, por exemplo, do funcionário para o patrão? Sim, a gente hoje em dia já consegue se perceber bem a questão do assédio moral, sexual, até mesmo a discriminação, que a gente chama vertical, né? Que pode ser um funcionário ou grupo de funcionários em relação ao patrão. Qual é um exemplo disso? Por exemplo, determinada pessoa foi designada para ser a gestora daquele setor, só que aqueles funcionários não gostam da forma como ela vai gerir aquele local. E aí, eles se juntam, né, e resolvem, então, por meio de práticas assediosas, né, condutas que são até mesmo ofensivas, humilhantes, deixar de fazer seu trabalho, sempre criar problemas para aquela gestora ou gestor, e assim vai trazendo para aquela pessoa uma situação que se torne sustentável, tanto da parte de um ponto de vista psicológico para aquela pessoa, quanto também para o ponto de vista profissional. Ela vai começar a ser cobrada, essa pessoa. E ela não apresentando os resultados, não porque ela não faz as reuniões, não porque ela instiga os seus funcionários a fazer, mas porque eles se recusam, de maneiras muito sutis, a não fazer da forma como deve ser feita. Mas isso é um aspecto do assédio moral. A gente ainda tem o assédio sexual. O assédio, a discriminação, se confunde com assédio moral? Não, na verdade, são coisas diversas, mas normalmente eles são aspectos que aparecem em conjunto, né? A discriminação é quando há uma restrição, quando há um afastamento, uma preferência ou uma exclusão de determinada pessoa ou grupo de pessoas por conta da orientação sexual dela, da raça, do gênero, etnia, naturalidade. Eu não vou contratar baiano porque baiano é vagabundo, né? Eu não quero pessoas trans aqui na minha empresa ou na minha instituição porque essa gente é promíscua, né? Isso é uma discriminação. Certo. E, obviamente, ela pode vir, sim, conjugada com um assédio moral. Por exemplo, contrata-se uma pessoa com deficiência, mas eu isolo essa pessoa. Olha, a gente contratou porque, de fato, tem que contratar, né? Vamos botar ela ali, mas deixa no cantinho. Então, mas eu quero desempenhar minha função, eu tenho possibilidade de fazer. Não, fique quietinha aí no seu canto. E você isola. Então, veja, ali você tem uma prática de assédio moral, né? Conjugada a uma conduta também discriminatória. Porque, de antemão, eu já entendo que aquela pessoa não está apta a exercer sua função.
É impressionante como que as pessoas vivem e sentem na pele esse negócio de discriminação, principalmente. Nós conversamos aqui na semana passada com um deficiente visual. E quando ele sentou nessa cadeira, ele pegou a garrafa de água, colocou ali, e alguém da equipe disse assim, olha, a garrafa está aqui, ó. Eu percebi que ele não gostou, ele disse, eu sei. Aí a mulher que estava acompanhando ele disse, olha, ele talvez, se alguém enxergasse, derrubaria a garrafa, mas ele não derruba. Ou seja, as pessoas já estão... É porque, na verdade, nós vivemos numa sociedade que discrimina, né, doutora? Não, com certeza. A gente vive numa sociedade que não detém conhecimento sobre muitos aspectos da diversidade das pessoas, da sociedade, e uma sociedade que muitas das vezes não quer entender esses aspectos da diversidade, né? Porque pessoas com deficiência existem na nossa sociedade desde sempre, né? E pessoas que são diferentes vamos dizer assim, do que a gente entende como normal, estão na sociedade desde sempre. E aí, o que acontece? Eu sempre digo que o preconceito ele vai sempre nascer de uma ausência total de conhecimento, né? E, muitas das vezes, da falta de querer conhecer, né? Então, a gente tem esses aspectos discriminatórios porque, de fato, a gente não consegue compreender algumas coisas. Por exemplo, como você falou, a pessoa com a deficiência visual, ela consegue desenvolver vários outros habilidades que vão permitir a ela conviver tranquilamente em sociedade. Só que nós não conseguimos perceber isso, ou não buscamos essa compreensão sobre isso, e aí caímos no quê? Que não é a discriminação propriamente dita, né? Mas o capacitismo, né? Achar sempre que o outro está precisando de ajuda, achar sempre que aquele outro necessita de algo muito específico, que ele não vai ter condições, quando na verdade a gente só precisa do quê? Adaptações. Eu acho que precisa realmente muita informação, porque há também aquelas pessoas que agora tudo é discriminação, tá difícil. As pessoas, por causa da lei, porque a lei diz, também tem pessoas que excedem, né, aquilo que é o normal. Ou seja, eu, por exemplo, eu sou apresentador de televisão. Tudo que você vai falar, você tem que pensar 10 vezes antes de falar. Até com um ladrão que acabou de roubar, acabou de ir preso, você tem que ter muito cuidado com o jeito que você fala, não é verdade? A gente tem que ter cuidado para saber se nós estamos também utilizando uma forma mais, vamos dizer assim, mais específica do nosso conhecimento. O que eu quero explicar com isso? Concordo com você quando você diz que a gente vive uma certa sociedade que está sensibilizada, né? Inclusive, até ontem eu estava ouvindo um podcast da Gabriela Prioli, do Karnal, falando justamente sobre isso, né? A gente se vitimiza porque muitas das vezes esse lugar de vítima é quentinho, é gostoso e é bom estar ali. No entanto, isso não vai afastar de forma alguma que alguns discursos são extremamente ofensivos e eles também podem provocar, de igual forma, lesões à vida de uma população. O que eu quero falar com isso? Por exemplo, a gente tem uma lei, a gente tem uma legislação que diz: sujeito cometeu uma prática criminosa, ele vai preso, ele cumpre sua pena, ele é um egresso, e eu vou fazer o que com ele? Eu vou isolar ele numa ilha, vou trancar ele e jogar fora. Isso. Vou jogar fora. Ressocializar. Não, ele vai ser o egresso, ele tem que ser reinserido. E justamente para que ele não volte a fazer aquela mesma ação que fez, que levou ele a uma prisão. Mas se a sociedade não consegue compreender isso, eu vou sempre vê-lo como um ladrão. Né? E é interessante, porque a gente sempre vê o ladrão, aquela pessoa que é pobre e negra. Normalmente. Eu não vejo desse jeito, não. Porque ladrão, que muitas das vezes é o famoso ladrão de colarinho branco, ele cometeu uma falhazinha só. Ele teve uma dificuldade. Foi só os milhões. Foi uma dificuldade na infância que deu esse desvio de caráter. E segue a vida, né? Ele é julgado, muitas vezes cumpre a prisão, paga as suas multas e tá ali feliz. Ele está errado como a sociedade
vamos dizer assim, recebeu ele novamente? Não. Se ele foi condenado, cumpriu a sua pena, pagou as suas multas, deve ser reinserido, mas ele deve ser reinserido da mesma forma que aquelas pessoas que não têm aquele mesmo privilégio devem ser lidas e compreendidas socialmente. Doutora, a senhora recentemente deu uma palestra, né, na Assembleia Legislativa. Como é que foi essa experiência e qual é a sua visão das políticas públicas voltada para esse segmento? Bem, eu achei assim, a experiência maravilhosa. Achei o público assim bem receptivo, né? E foi um desafio, porque nós tínhamos ali públicos de diversos setores, vamos dizer assim. Nós tínhamos terceirizados, tínhamos estagiários, tínhamos servidores. Desculpe. E normalmente nessas palestras, né, a gente tenta sempre direcionar, porque a forma como você vai falar com pessoas que estão estagiando, normalmente são pessoas mais jovens, né? E nem que não sejam pessoas mais jovens, elas estão ali iniciando no mercado de trabalho ou então tentando se reinserir no mercado de trabalho. Então, você tem que ter uma linguagem. Com as pessoas terceirizadas, elas estão vivenciando outros problemas. E com os servidores. Mas, de toda forma, foi uma experiência muito bacana. Achei que foi uma adesão enorme. E fiquei muito feliz de poder ter cooperado em relação a isso. Quanto às políticas públicas, eu acho que nós estamos caminhando. Não vou dizer para você que vivemos o melhor dos mundos, não, juridicamente falando, né? Nem legalmente falando. Não estamos. A Convenção 190 da OIT, ela está ainda para ser aprovada pelo Congresso. Ela foi assinada pelo governo brasileiro, mas ainda tem que fazer todos os trâmites para ser inserida dentro do nosso contexto. Nós já temos legislação federal, né, falando sobre programas de prevenção e combate ao assédio dentro da administração federal, e a gente vê que nas administrações estaduais isso vem crescendo, né? Mas ainda estamos caminhando. Essas políticas elas têm que ser mais amplas. E mais do que tudo, eu acho que a sensibilização e campanhas elas têm que ser mais amplas. Porque não adianta nada a gente ter uma política belíssima e a pessoa nem saber que ela está achar que a ordem do dia é essa mesmo, né? Se eu for para aquele emprego, eu vou ter que aguentar aquele chefe abusador fazendo massagem nos meus ombros no final do dia. Não. Ótimo. Você não vai aguentar. Falamos sobre discriminação, falamos sobre assédio moral, agora vamos falar sobre assédio sexual. O que é assédio sexual? O que pode ser caracterizado como assédio sexual? E por que as pessoas às vezes confundem tanto? Eu já estava imaginando que a paquera pode ser um assédio sexual, aquela relação trabalho. Veja bem, tudo que é consentido, né, é possível de ser feito. Tá? Existem instituições públicas ou privadas, empresas que você tem o seu código de ética que, inclusive, proíbe isso. Olha, vocês não vão poder se relacionar, ter relacionamentos dentro daquela empresa. Certo. Ok, né? Não havendo isso, o que a gente pode caracterizar como o assédio sexual? Assédio sexual é toda conduta voltada, né, para as questões sexuais, a importunação sexual, física, falada, por imagem, dentro presencial, virtual, que tenham sempre uma conotação que leve para essa questão sexual. Então, por exemplo, Jussara, pode fazer brincadeiras? Eu sempre digo o seguinte, apesar da gente passar o maior tempo da nossa vida no nosso trabalho, né? O nosso trabalho na nossa casa. Né? Então, as brincadeiras e as práticas que a gente talvez tenha na nossa casa, com os nossos amigos, com a nossa família, não sejam as mais adequadas de nós termos junto com os nossos colegas de trabalho. O que eu posso dizer é que nunca você falar sobre o corpo de uma mulher, ou nossa, como esse decote deixou seus seios tão bonitos, vai ser algo adequado. Porque, veja bem, isso não é nem adequado você sair na primeira paquera, simplesmente falar isso para a mulher,
né? Também nunca vai ser adequado você tocar no corpo de uma pessoa sem a permissão. Poxa, mas eu esbarrei, eu peguei no braço da pessoa. Gente, todo mundo sabe o que é você tocar no braço da pessoa querendo chamar atenção, ou tocar no braço da pessoa querendo que ela lhe acompanhe em algum lugar, quando você toca aquela pessoa com outras intenções, né? Ninguém vai tocar a outra pessoa fazendo massagem nas costas, nos ombros, né? Não, mas era minha amiga, é só isso mesmo. Não é, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados. Muitas vezes são sutilezas, né? Mas são coisas, às vezes, que são aberrantes. Por exemplo, você ter locais onde recebe fotos de nudez explícita, mandar para o colega. Gente, eu não sei em que mundo acha que isso seja engraçado. Eu não tenho intimidade nenhuma com a pessoa, nem que eu tenha, mas mandar foto de nudez e achar aquilo engraçado, olha aqui. Ou fazer comentários sobre o corpo do outro, ou sobre, lá em casa você seria muito bem tratada. Aí eu volto a falar. Então quer dizer que de forma alguma esses relacionamentos amorosos podem surgir no trabalho? Podem, desde que sejam consentidos. Desde que, numa primeira aproximação que você faz com a pessoa, seja uma aproximação discreta para você sentir o que de fato aquela pessoa quer em relação a você, né? E isso vai progredindo, né? Então, assim, em relação às questões sobre assédio sexual, eles são as mais variadas possíveis e nós, apesar da mesma forma como as outras práticas, elas poderem ser de superior hierárquico para subalterno, também pode acontecer de subalterno para superior hierárquico, né? Pode também ser não algo direcionado a uma única pessoa, mas você praticar um constrangimento ao grupo das mulheres ou ao grupo masculino, porque também pode existir isso, um tipo de ofensa específica. Enfim, são várias formas. E também é uma outra coisa que eu sempre costumo falar. As pessoas, quando ouvem as pessoas com formação em direito falando, né, sempre dizem assim, sempre existe o depende, né? Mas é verdade, porque depende. A gente não pode simplesmente escutar uma questão, falar assim, olha, isso é assédio sexual, isso é discriminação, isso é assédio moral? Depende. Eu preciso entender o contexto, e as especificidades do caso que é apresentado para eu poder, de fato, dizer, olha, isso pode sim, tem a tendência a ser caracterizado como um assédio ou uma discriminação, né? Eu não posso apenas com uma frase solta, vamos dizer assim, bater o martelo e dizer, acabou. É isso. É isso. É verdade. Doutora, o que fazer nesse momento que nós estamos? Se nas escolas, e aí eu posso falar de escola pública, eu tenho 2 filhos que estudam na escola pública e são crianças, e de vez em quando eles fazem perguntas absurdas que eles ouviram na sala de aula. Eu fico, meu Deus, eu não acredito, estão discutindo isso. O que fazer nesse momento? Bem, a gente primeiro tem que entender o contexto, né? Tem essa perspectiva. Entendido o contexto, a gente tem que também perceber que nós estamos lidando com adolescentes, pessoas em processo de formação, né? E elas devem ser, mais do que nunca, muito bem cuidadas. Então, eu acho que o primeiro passo que os pais ou os responsáveis eles têm que ter é de buscar a direção da escola, né? Para entender o que está acontecendo, saber o que de fato aconteceu, qual o contexto aconteceu, e ali ter um diálogo franco com aquela direção, e eventualmente ter um diálogo franco também com toda a equipe pedagógica para saber o que está acontecendo, né? E sendo isso caracterizado, aí eu vou falar mais da questão relativa a uma prática, a uma conduta, né? Em havendo de fato uma forte tendência, né, uma demonstração de que houve uma prática, por exemplo, de importunação
sexual, aí sim deve-se procurar as delegacias, né, recorrer ao Poder Judiciário para saber como lidar com isso. Doutora, quais ações você acredita que poderiam ser implementadas para aumentar a confiança das pessoas ao serem atingidas com esse problema, ter coragem de denunciar? Bem, assim, na sociedade eu acredito, né, que de fato são as construções mesmo de políticas públicas cada vez mais fortes que possam sensibilizar, trazer o conhecimento para as pessoas. Agora, dentro do campo institucional, falando propriamente sobre isso, empresas, porque quando nós discutimos aí combate ao assédio moral, sexual e discriminação, a gente vincula muito a questão institucional, né? Na questão institucional, a primeira coisa que nós temos que ter é alta administração, alta gestão abraçando essa ideia. Porque se alta gestão, alta administração que não abraça essa ideia, não vai para frente, né? Depois, observar as estratégias. O que está, na verdade, fazer uma pesquisa de o que está acontecendo dentro daquela instituição. A partir disso, estratégias. E com isso, você vai conseguir criar programas, capacitações, sensibilizações, campanhas dentro das instituições, dentro das empresas, que possam tanto prevenir quanto combater essas práticas e essas condutas assediosas ou discriminatórias. Ok. Estamos partindo para o final já, eu quero pedir desculpa aqui à nossa produção, desculpa Maílson, Juan, Tiago, João, toda a equipe. Eu não segui o roteiro de vocês, porque um bate-papo, você viu como é um bate-papo gostoso, né? Informativo. Agradecer essa oportunidade de tê-la aqui, doutora, falando sobre esse assunto, mas eu quero sugerir já aqui à produção para que ela volte mais vezes, porque, na verdade, eu nem entrei aqui na pauta do que a gente... É um tema relevante, importante, e que tem e deve ser debatido muito mais vezes, principalmente com a sociedade. Doutora, eu queria agradecer a sua participação, te deixar à vontade para suas considerações finais. Poxa, eu que agradeço muitíssimo e eu estou aberta ao comitê também da diversidade. Eu comentei com você logo no início também, que eu tenho essa atuação dentro desse comitê há muitos anos. E essas pautas que falam sobre assédio ou então discriminação, elas estão sempre muito ligadas a questões de debate mesmo social sobre o que é a diversidade, o que é o gênero, quais são a orientação sexual, as questões de raça. Então, você também poder discutir esses pontos, né? Trazer essas perspectivas, vinculando a como nós podemos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equânime, é extremamente importante, principalmente dentro da Assembleia Legislativa, que é aqui, né? A Casa das Leis, daqui que surge, de fato, o direcionamento que tanto o Poder Executivo quanto o Judiciário vão seguir, né? Não é o Judiciário que cria a lei, né? São vocês que criam a lei. A gente só aplica da melhor forma. Tá certo. Bom, gente, muito obrigado pelo carinho, você que acompanhou até agora, um abraço. Mais uma vez, agradeço aqui a presença dos alunos do João Bento, Gisele e Matheus, obrigado pela presença. Você que é aluno, quer um dia vir aqui participar, ver como funciona, fique à vontade. Agradecer ao Danilo e a Letícia também, obrigado aí, tá? Abraço, obrigado, até o próximo Diálogo Aberto. Tchau, tchau.